Canal do Pastor Edivaldo Silva. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Diante dele. E eu quero estar aqui com esta palavra, passando através da palavra e a minha revelação, a experiência que eu tive com o Senhor. Glória a Deus. Mas antes nós vamos compreender o que é servir a Deus voluntariamente, o que é se entregar voluntariamente, o que é amar a Deus, o que Ele me ensinou por esses dias. E Ele fala na palavra que Abraão viu o dia em que Cristo, aleluia, esteve aqui nesta terra para ser o Cordeiro de Deus que se entregou voluntariamente para o sacrifício que era exigido pela lei, que o Cordeiro tinha que morrer um inocente para livrar o culpado da morte. E esse inocente veio à terra. Esse inocente se entregou voluntariamente. A Bíblia diz em João 3,16, fala com respeito ao amor de Deus, mas ali não se manifesta tão somente o amor de Deus, mas também se manifesta a entrega de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E quando nós olhamos para este amor extraordinário, Ele revelou este amor para Abraão. Ele revelou para Abraão quando ele disse, ele chamou Abraão e disse: vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, em uma das montanhas que eu te direi, oferece o teu filho ali. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, isso Gênesis 22, versículo 3 a seguir. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, preparou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que o Senhor lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, Meu Deus, e viu de longe o lugar. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. E havendo adorado, tornaremos a vós, ou voltaremos. é Deus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre quem? Isaque. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Então quem levou a lenha? Quem levou o madeiro? Isaque. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Espírito Santo. E seu filho, Isaque, seu filho, e ele tomou um fogo e um cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo
e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Glória a Deus. Assim caminharam ambos juntos. Aqui é tremendo, irmão. Glória a Deus. Aqui, Abraão, ele vê, ele sente, ele entende, ele compreende que era necessário que ele se entregasse a Deus, entregando aquilo que ele amava. E quando Deus falou a Abraão, ele não ficou perguntando, fazendo pergunta. Abraão não se esquivou. Abraão não deu desculpa. Quando Deus falou com Abraão: vai ao Monte Moriá, a terra que eu hei de te mostrar, vai. Você não vê Abraão questionando, mas você vê Abraão simplesmente cumprindo o que Deus falou com ele, porque Abraão entendeu que a entrega é voluntária, não é por força e nem por violência, é no poder, é pelo 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 poder do Espírito de Deus sobre os voluntários que o servem, que o adoram, que o glorificam, que o engrandece. Aleluia. Glória. Alabandagem. Oh, Deus eterno. Os voluntários não se questionam. Os voluntários não, aleluia, procuram desculpa para servir a Deus. Eles se entregam incondicionalmente, porque eles entendem que o amor de Deus está manifestado em seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu espírito. E se preciso morrer pelo amor a Deus, a Jesus Cristo, eles morrem. Oh, glória a Deus. Meu Deus, Todo-Poderoso. E Abraão entregou, foi até lá, onde Deus mostrou. Ele disse: é o filho a quem tu ama, é uma parte de ti, Abraão, que tem que ser colocada no holocausto. É uma parte que vai doer, é uma parte que vai te fazer falta, é uma parte que você tem que abrir mão, porque quando você se entrega voluntariamente a Deus, você abre mão do teu eu, da tua vontade, do teu querer, para viver o querer dele, para viver a vontade dele, para viver uma vida servindo a ele. Desse jeito dele. Teu nome, Jesus. Abraão entendeu que ele tinha que dar o seu melhor para Deus. Abraão entendeu que não era por força e nem por violência, é por amor. É por amor, é por amor. E a Bíblia diz que Deus amou, e quando ele amou, ele entregou o melhor que ele tinha, porque quem ama sacrifica, quem ama entrega o seu melhor. E Abraão amava Deus e entregou o melhor que ele tinha. Ei, se você verdadeiramente ama Deus, você não vai esperar ninguém mandar você entregar o melhor, não. Você vai se prostrar diante do altar dele e vai dizer: Deus, está aqui o meu holocausto, está aqui o meu sacrifício, está aqui o meu melhor, eu coloco diante de ti. Oh, xerebante, calabacai. Deus, Aleluia. Eu coloco diante de ti glória a Deus. o meu melhor.
Apocalipse 11, Apocalipse 12:11 diz que eles não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. Deus Santo. Eles não amaram as suas vidas. Porque eles não amaram as suas vidas, porque eles não tinham mais vidas em si mesmo, porque a vida deles não era mais dele, mas é a vida de Cristo deles, a vida de Cristo deles. Então eles deram de volta a Cristo, dê de volta a Cristo, a vida tua que é de Cristo, a tua vida não é mais tua, porque Ele morreu por ti, deu a vida dele para ti, para que tu vivesse para Ele e entregasse a tua vida a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito da verdade. Isaac entendeu. Isaac não era uma criança inofensiva. Isaac entendia muito bem. Entendeu muito bem. Abraão entendeu muito bem que Isaac tinha que levar um madeiro, que Isaac tinha que levar lenha, e Abraão saiu com fogo e o cutelo, porque Abraão saiu para colocar diante de Deus o seu melhor, para dar a Deus o seu melhor, para depositar diante dele aquilo que iria lhe custar. Aleluia. E sai Isaac levando a lenha, e sai Abraão com o cutelo, aleluia, e com o fogo. Abraão ali estava sabendo que ele teria que colocar Isaac naquele altar, e tinha que sacrificá-lo, tinha que matá-lo, tinha que esquartejá-lo, tinha que colocar diante do altar como holocausto diante de Deus. Mas Abraão, ele foi crendo até o final que ainda que ele matasse Isaac, Isaac iria ressuscitar, Isaac iria reviver, porque Deus deu, e Deus não é Deus de confusão. Deus deu, Deus não iria deixar ele sem a promessa. O que Satanás quer é que você viva confundido, é que você desista, é que você não acredite mais em meio à dor, em meio ao sofrimento. O que Satanás quer é que você questione: Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus me desamparou, ei, Deus não está mais aqui. Mas no Salmo 91, versículo 15 diz: eis que estarei com ele na sua angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Ele está contigo na sua angústia. Ei, chama da olha ele falando aí, Xarabadecai. Eis que ele está contigo nessa angústia, nessa dor, nesse sofrimento, nesse abandono, nesse desprezo. Ele está contigo. Aleluia. Grande Deus eterno. Aleluia. Não te deixou, não te desamparou, não te abandonou. Ele está contigo na tua angústia, porque na angústia Deus não vai embora. Mesmo na angústia Deus está ali contigo. Você não está percebendo, hein? Você não está percebendo, mas Ele está aí. Aleluia, Deus. Você não está ouvindo Ele, mas Ele está aí. Você não está sentindo Ele, mas Ele está aí. Mas nesta noite Deus vai abrir os teus ouvidos, teu sentido espiritual, e nessa angústia você vai entender e vai compreender que Ele está contigo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus Aleluia. eterno e poderoso. Grande Deus. A verdade, aleluia. Tu és Vamos em fiel. Mateus 27, versículo 45 a seguir. Jesus Cristo
Jesus está ali trazendo o sentimento de toda a humanidade, até mesmo o sentimento meu, o sentimento teu, em momento de angústia e de dor, que nós não percebemos que Ele está conosco, e nós dizemos: por que nos desamparaste? Por que nos deixaste? Por que nos abandonaste? De joelho orando a Deus e clamando a Ele, eu perguntei: mas Senhor Deus, Pai, o Senhor deixou Jesus, abandonou Jesus? Não é todos não falam isso, que o pecado era tão grande na vida de Jesus que Deus deixou Jesus? A sentir a presença do Todo-Poderoso. Ele diz: quem disse que eu abandonei meu filho? Quem disse que eu deixei meu filho? Eu nunca o deixei e jamais o desamparei. Nunca na história Deus abandonou alguém. Nunca na história Deus desprezou alguém. Nunca na história Deus deixou alguém só. Glória a Deus. Nunca. Glória a Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Permaneça, permaneça. Está doendo, permaneça. Está chorando, permaneça. Permaneça, permaneça, permaneça. Não sai, não sai, não sai da posição que Ele te colocou. Não sai, não sai. Não deixa, não deixa a tua cruz. Não deixa, não deixa de servir a Ele. Quanto mais a dor, quanto mais a angústia, quanto mais a agonia se achega a Ele, porque Ele disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Aleluia, Deus. Enquanto você vem a Ele, Ele vem a ti. Enquanto você se aproxima dEle, Ele se aproxima de ti. Ai, os meus pecados, a Bíblia diz que não é Ele que se aparta do pecador, porque Ele veio para salvar o pecador dos seus pecados. Mas Isaías fala que os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós. É o teu pecado que separa Ele de mim, Ele de ti. Não é Ele que te deixa. Nem nas tuas fraquezas, nem nas tuas fraquezas Ele te deixa. Porque Paulo achou que Deus ou Jesus o havia deixado na sua fraqueza. Então ele orou 3 vezes para que Deus o livrasse e o ajudasse ele. Aí Deus falou para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A saber, de boa vontade. Paulo, qual é a tua vontade? A tua vontade é desistir ou continuar? Qual é a tua vontade, Paulo? Se a tua vontade for continuar, mesmo na dor, mesmo na fraqueza, mesmo na luta, na guerra, o meu poder está contigo. Glória a Deus. Eterno e poderoso. Espírito Santo. O meu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. E Abraão creu até o final. Isaac disse: Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui, papai, mas onde está o cordeiro? Isaac entendeu que Abraão saiu junto, eles dois estavam juntos, eles dois estavam caminhando junto para sacrificar, para adorar a Deus no monte. E quando Deus desceu nesta terra, Ele não desceu sozinho, Jesus não desceu sozinho, Jesus desceu com o Pai estava com o Filho estava com o Pai, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. É Deus contigo, é Deus contigo, crente. Deus está contigo, crente. É Deus conosco.
Emanuel. E como é o nome dele, Emanuel, o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Está doendo, mas ele está conosco. Está chorando, ele está conosco. Se tu chora, ele é o consolador. Se tu está com fome, ele é o pão. Se tu está com sede, ele é a água da vida. Se tu está doente, ele é o médico dos médicos. Porque ele diz: vós morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou. Deus de poder e glória, Espírito Santo. Você tem que crer que Ele é, que Ele faz, que Ele é Deus, que Ele está presente, que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele te capacitou. Ele não te chamou para morrer no deserto. Ele não te chamou para você dar uma aleluia. Desprezado e abandonado, não. Ele está contigo. Ele está conosco. Mas nós precisamos entender que a entrega é voluntária. Não é por força nem por violência, como eu já falei. Não. Ele não vai forçar-te a servi-lo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim. Ele está forçando? Não. Ele está dizendo: você quer vir após mim? Eu sou, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem pecado? Você quer livre do pecado? Quer ser livre do pecado? Você quer vir após mim? Deus Santo. Deus Todo-Poderoso. Você está doente? Eu tenho a cura, mas você quer vir após mim? Ele, se alguém quiser vir após mim. Aleluia, Deus. Isso quer dizer que é a vontade própria, voluntária do ser humano. Não por força nem por violência. É entrega voluntária através do amor. Não é o pai que força o filho a vir para a igreja. Não é a mãe que vem e conversa com o filho. Nós temos que ir para a igreja. O filho não quer vir. Deus vivo. Mas é o dever do pai e da mãe tentar guiá-lo no caminho. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Deus. É para ser ensinado. Mas a escolha vai ser dele. A escolha não vai ser de papai, não vai ser de mamãe. A escolha vai ser tua. Deus Santo. Você que vai resolver servir a Deus ou não. Permanecer na igreja ou não. Porque é voluntário. Ele me ensinou esses dias. Antes de ter essa experiência, eu sofri um ataque espiritual. Eu vi o demônio como um relâmpago querendo me puxar, querendo me tragar. Eu ali em luta, ali na cama, clamando o sangue de Jesus, clamando por Jesus. De repente eu consegui vencer aquela batalha e falei: minha esposa, por que você não me acordou? Por que você não mexeu em mim? Você viu que eu estava na guerra e não me ajudou? Aí ela diz: não, prefiro interferir. Eu achei que você estava, mas eu estava ali na guerra. O demônio veio como relâmpago, assim, tentava me tragar, me puxar. E ali eu adormeci mais uma vez. E quando eu adormeci, eu vi como se fosse uma avalanche. Eu vi como se fosse um tsunami que vinha sobre a terra. Começava a tragar todos. Começava a levar tudo. A água levava tudo. A água não deixava nada. O tsunami saía levando tudo. Saía levando tudo. Mas eu não via ninguém. Eu via eu sendo levado, sendo carregado.
estava sendo carregado, era como se eu estivesse em uma estrutura, e ali naquela estrutura sendo carregada, eu clamava e dizia: Jesus, 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 me dê mais uma oportunidade. E eu clamava: Jesus, e a água levando: Jesus, me dê mais uma oportunidade. E a água levando tudo, irmãos, levava tudo, não ficava nada, tudo era levado. Quando de repente eu não vivia mais naquela estrutura, mas eu mergulhava e não achava o fundo do mar, o fundo das águas. Mas quando eu subia, de repente eu me prendia em uma tábua, tipo um triângulo, 3 tábuas, uma junto à outra, e ali eu conseguia ir mais um pouco à frente, e eu achava agora um lugar de apoio. E quando eu achava um lugar de apoio, eu descia, e eu via tipo uma rampa de uma escada, mas não havia escada, só havia água. E eu ficava sobre esta rampa, sobre esta construção, é tipo uma parede, que faz divisão entre uma escada, e ali em cima daquele local, o Todo-Poderoso Jesus Cristo começava a conversar comigo. E quando ele começava a conversar comigo, ele começava a me explicar isso aqui, sobre esta palavra, sobre a entrega voluntária. E eu queria muito ter escrevido, aleluia, passado para o papel as lindas palavras que ele falou comigo, que se encaixa tudo. Mas ali em meio àquela visão maravilhosa, quando eu acordei, eu queria levantar, falar com a minha esposa, mas ali meditando, eu disse: não, no outro dia eu vou escrever tudo. Ah, se eu tivesse escrito na hora, eu ia passar palavra por palavra que ele falou comigo. Mas como eu não escrevi na hora, eu me lembro de algumas. E ali sentado, tipo, naquela rampa de construção, água abaixo, ele começou a falar comigo e dizer, eu lembro dessa palavra que ele diz: todo homem tem um tentador. Verdade. Ele falava assim comigo. Estou me arrepiando, irmãos. Todo homem tem um tentador. Palavra do Senhor Jesus. E ele apontava assim para as águas. E eu entendia que debaixo da água estava Satanás. Debaixo da água ele dizia: todo homem tem um tentador. E apontava assim para as águas. E eu olhava assim, eu não via, mas eu compreendia que debaixo daquelas águas estava Satanás. E ele começava a me explicar o que é servir a Deus voluntariamente. Ele dizia, eu vou dizer com minhas palavras, porque eu não escrevi as palavras que ele falou. Ele falava que, por que o tentador? Porque o tentador vai definir a tua vida voluntária em servir a Deus. Porque em meio à tentação, você vai escolher entre se entregar a Deus ou a tentação. Ou você se entrega a Deus por amor, ou se entrega ao tentador. Forte, amor. Forte, irmão. Foi isso que ele falou comigo. Que o servir a ele era voluntário. Por isso que todo homem tinha um tentador. Porque o tentador tentava e você ia escolher o quê? Por amor. Agradar a Deus. Ou teus desejos malignos, se entregar com teus desejos malignos ao tentador. Eu estou falando com minhas palavras porque era para mim ter acordado escrito. As palavras eram lindas, a palavra que ele falou comigo. Mas eu estou resumindo em minhas palavras o que ele falou. Que eu
Mas essa parte que ele falou, todo homem tem um tentador. E o tentador vai te levar a escolher em servir a Ele por amor, em se entregar a Deus por amor, ou se entregar ao tentador. Aleluia, Jesus. Deus. E ele me fez compreender. Por quê? Porque o servir a Deus é voluntário. Não por força, nem por violência. Aleluia. É uma entrega por amor. Glória, glória, glória. E Deus amou o mundo e entregou. E você amou a Cristo, ama a Cristo e se entrega a Ele incondicionalmente para fazer a vontade dEle. Deus. É isso que define a nossa vida em servir a Deus. Aleluia. O amor. O amor. É através do amar a Deus que você se entrega a Deus, fazendo o mesmo que Deus fez, o mesmo que Deus fez, o quê? Entregou o melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha era o quê? O filho dele. E o filho dele, assim como Isaac, não se questionou. Mas Isaac se entregou, como? Deitando voluntariamente sobre aquele altar. Sabendo que Abraão estava com fogo e com cutelo. Isaac tinha mais de 16 anos. Se fosse nos dias de hoje, sairia no Jornal Nacional. O pai tentou matar o filho no altar. Em vez do pai matar o filho que matou o pai. Não saía no jornal? Saía. Mas ele tentou me matar. Velhinho, eu tomei a faca, tomei o cutelo e ó. Mas Isaac fez o quê? Entendeu que a entrega era voluntária. Glória a Deus. É o que Deus quer que você entenda. Não é porque a sua mãe, seu pai, seu pastor, sua pastora, não é porque todo mundo lhe coage a servir a Deus, a ler a Bíblia, a ser crente. Você tem que entender que a escolha é tua. Mas saiba que enquanto você viver, o tentador vai te tentar. Aleluia. Te levar para caminhos maus. Mas através do teu amor, da tua escolha, você vai dizer não. Glória a Deus. Não para o pecado, não para os desejos, não para a tua vontade, não para o teu querer, e sim para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você o ama. Aleluia. Glória, glória, glória. E quem ama, sacrifica. Esse é o nosso sacrifício que colocamos diante do Pai enquanto vivemos. Porque temos um tentador. E quando ele vai parar de te tentar? Nunca. Só o dia que você fechar os olhos e o teu destino estiver selado. Até no leito ele vai te tentar para ver se tu desacredita no teu Pai amoroso ou se tu entrega tudo que o Pai conquistou para ti nas mãos dele. Até no leito de morte, até na cruz, ele dizia para Jesus:
E tu és o Cristo, desce daí e acreditamos em ti. Olha, mexeu no ego do homem. O que você faz quando alguém mexe no teu ego? Você quer responder na hora. Você quer provar na hora que você não é aquilo que o povo está falando que você é. Se fosse você naquela última hora da cruz, você provava que era o Filho de Deus. Dizia, eu sou o Filho de Deus. Caia trovão do céu, caia relâmpago, destrua todos vocês. Olha eu saio da cruz. Tentador, tentando. Até o último fôlego de vida ele tentou a Cristo. E não será diferente conosco. Porque isso vai definir entre a minha e a tua eternidade. Aonde vamos morar eternamente. E antes de encerrar, eu quero estar chamando aqui a equipe do louvor, Isabela, se ela puder. O Senhor tocou no meu coração para estar louvando aquele louvor. Quem mandou você largar a rede? Eu tinha até escolhido um outro ali que fala sobre o sacrifício de Cristo, mas quando a Mel estava com a oportunidade, Deus falou com algumas pessoas aqui, Deus usou ela literalmente. E quando Deus estava usando a Mel, a pastora Mel, ele me fez entender com quem ele estava falando. Algumas pessoas estavam pensando em desistir, estavam pensando em sair, trocar de congregação, ou que não dava mais, chegou a hora de parar. Eu queria ser 10, sabe? Louvar aquele louvor, quem mandou largar a rede, por favor. E eu creio que Deus vai manifestar o seu poderoso amor através da sua palavra cantada, adorada nessa noite. Você vai ficar de pé e você vai adorar a Deus, e Ele vai falar contigo nesse louvor. Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai manifestar a glória dEle mais uma vez através da palavra louvada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus eterno, poderoso. Glória a Deus. Abençoa a tua igreja, Jesus. Levanta, Pai, teu povo, Pai. Espírito Santo. Deus vai renovar a sua alma nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. Está tendo guerra espiritual. Deus eterno, poderoso. Tentador não queria Espírito Santo. que você ouvisse isso, Oh, Deus eterno, poderoso. essa ministração, essa palavra. Aleluia. Vamos você vir aqui para frente. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que encarecidamente fiquem de pé, irmãos. Deus vai te renovar nessa noite. É necessário, é preciso você receber esta carga de poder. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Medite. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está
Deus está falando. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Vai quebrando, Jesus. Oh, Espírito Santo. Vai quebrando as cadeias. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare o que está vendo. Colhe todas as suas lágrimas. Ele colheu as lágrimas. Ele mandou falar contigo. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Olha o poder de Deus aí, ó. Receba aí, Deus. Olha o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Ele está dizendo que vai te honrar. Não larga a rede. Não larga a rede. Não larga porque eu te chamei. Eu te coloquei neste lugar do Altíssimo, porque eu ainda tenho muito para fazer por ti, diz o Senhor. Recebe o consolo aí, ó. Recebe o teu abraço através do teu filho aí, ó. Olha o poder do Espírito Santo. Ele está dizendo que no lugar da tua vergonha, no lugar da humilhação, no lugar da rejeição, no lugar da manifestação do manear de cabeça, se de Deus dá uma, mas pode escolher. Gabriel, deixa Deus te usar. Segundo, o que vocês têm colocado diante dele, ele vai honrar. Deus Todo-Poderoso. Ele vai honrar. Oh, glória. Não pode parar. Vocês estão proibidos de parar. Aleluia. Porque Satanás já tinha tudo lá na mesa dele. Já estavam todos os planos a se executar. E Deus resgatou vocês com força, com poder, com mão forte, porque não tem mais como voltar para trás, não tem mais como olhar. Este é a minha voz. Ouviu o que eu falei contigo? Quando ouviste o projeto do teu coração, não é o meu projeto. Porque coloquei vocês neste lugar. Estou treinando o meu exército, porque eu tenho obras grandes a colocar nas vossas mãos. Eu sou teu pai. Mas o inimigo tem trabalhado, tem soprado. O inimigo tem tentado tocar nas tuas emoções, para que tu saia da posição que eu te coloquei. Mas eu te falei nesta noite, não sai. Não sai, porque eu vou honrar vocês. Foste provada por esses dias. Foi eu te provando para saber onde estava a tua fé. Se estava em mim ou se estava no homem. Diz o Senhor, permite
Permite tudo. Permite tudo para ver onde está o teu coração. Mas tenho visto o teu esforço para me agradar, para me servir, diz o Senhor. Não sai, porque eu ainda tenho muito para colocar difícil nas fechar o vossas mês com mãos. tantas contas para pagar. Glória a Deus, aleluia. Unir vocês dois com um propósito, o Senhor diz. Grande propósito. Almas, vejo almas. Vejo vidas. Vidas vindo a vocês. Mas é necessário que permaneça aonde Ele colocou. Sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se sair, vai pagar o preço. Vai andar de fonte em fonte. E não vai sentir o que tem sentido neste lugar, porque os plantei, os coloquei para ter novas experiências. Se não tem motivo, Vou privar, diz o Senhor. abandona ele. Deixa nas minhas mãos Deus e morre. as minhas missionárias. Mas não Cuido de cada uma delas, diz o Senhor. faz, nem menos Tenho livrado de calabacandeira bacia. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou Até mesmo de um homem mau. Tenho livrado porque Você não tem motivo para os seus bens, seus filhos, seus o amigos. coração Você delas. vai fazer. Não se preocupa, deixa Eu só. vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Jesus, recebe Deus me a paz do Senhor. deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra e o amor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai
A ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.